Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor permaneça abundante sobre a sua vida. Passando por aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite e orar com você. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, onde nós leremos os versos de 17 a 20. Mas antes nós vamos falar com Deus. Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Fala conosco, nós imploramos em o nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes nos meios dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o ciprestre, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Palavra do Senhor, queira o Senhor falar ao meu e ao seu coração. O texto fala aos aflitos e aos necessitados. E o profeta Isaías, da parte de Deus, traz a revelação do Senhor aos aflitos e não apenas aos necessitados daquele dia, daquele tempo, não apenas aqueles que sofriam naquele momento, mas a nós outros também, que aflitos e necessitados buscamos ao Senhor. E o que os aflitos e necessitados precisam ter em mente? A primeira coisa que o texto fala é que os aflitos e necessitados buscam águas para sedentar a sua sede. A palavra diz: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Mas o texto deixa bem claro que eles não encontram águas e a sua língua se seca de sede. O texto fala que ainda há provisão, que o recurso, que a sua necessidade não seja suprida. Os aflitos e necessitados buscam por água para sedentar a sua sede, para suplantar o seu sofrimento, para abrandar a sua angústia. E o texto fala que eles não encontram o recurso que esperavam. E o texto diz: e a sua língua se seca de sede. O que nos faz entender que eles buscam sem conseguir alcançar o seu objetivo. Muitos de nós, nesses dias, aflitos e exaustos, necessitados do favor de Deus, temos buscado por águas. Águas que sedentem a nossa sede, que supram as nossas necessidades, que acalentem o nosso coração. E o salmista diz que eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E o texto deixa bem claro que aos aflitos e necessitados, aqueles que buscam por águas, ainda que os recursos das águas lhe faltem, ainda que a sua boca se seque de sede, o texto deixa claro que o Senhor os ouvirá. Deus está dizendo através do profeta Isaías que, não obstante a permanência da manutenção do sofrimento daqueles que estão aflitos e necessitados,
Apesar deles não encontrarem águas para sedentar a sua sede, Ele é o Senhor. Ainda que o seu sofrimento momentâneo, ainda que o seu sofrimento do tempo presente não esteja sendo suprido ou suplantado, ainda que a sua dor ainda não tenha acabado, chegado ao fim, ainda que o seu sofrimento pareça se agravar e a sua boca seca esteja, e até mesmo você, por muito tempo, já tem clamado, colocado diante de Deus a sua necessidade diante dos outros, a palavra do Senhor nos garante que Ele, o Senhor, tem ouvido as nossas orações. O texto diz: mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Sabe, meu irmão, minha irmã, ainda que aflitos e em meio à aflição e em meio às nossas necessidades, o apóstolo Paulo vai dizer que em meio a todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem ouvido a sua oração. O Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. Ele não nos desamparou. E o texto diz que Ele vai fazer coisas extraordinárias por aqueles que o buscam, por aqueles que, ainda que se sintam aflitos e necessitados, buscam a verdadeira água, que quem beber nunca mais terá sede. E se buscamos ao Senhor, Ele, o Senhor, vai ouvir a nossa oração. Ele, que é o Deus de Israel, o nosso Deus, não nos desamparou. Ele disse: assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. A Josué ele falou isso. E a nós outros, Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos desamparou. Ele vai fazer coisas extraordinárias, diz o texto. Ele vai abrir rios nos altos e desnudos, sabe, em lugares que as pessoas têm mais expectativa. Deus vai transformar o deserto em manancial. O texto diz: plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo o cipestre, o almeiro e o bucho, lugares que não tinham expectativa alguma, lugares onde as pessoas não imaginam que dará frutos, lugares que pareciam amaldiçoados. Deus vai transformar aquele lugar em lugar de bênção. Meu irmão, Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, e Ele tem mudado a nossa sorte. Ele transforma aquilo que aos nossos olhos parece maldição em bênção. O lugar que parece de sofrimento em lugar de alegria, de festa e de gozo, de paz no Senhor. Você está aflito? Você está necessitado? Busque ao Senhor, porque Ele ouviu e ouvirá o seu clamor. Ele não te desamparará. Diz o texto: Ele vai fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aqueles que estão à sua volta. E todos terão que ver e saber, diz o versículo 20. Não só ver e saber, mas terão que considerar e entender que foi a mão do Senhor que fez isso. Não é a mão dos homens, é a mão do Senhor. O capítulo 43 vai dizer: quem pode livrar alguém das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode livrar alguém das minhas mãos. Agindo Ele, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, diz o texto, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus tem agido poderosamente sobre a nossa vida.
E muitos, diz o texto, na verdade não são muitos, o texto diz todos, verão, saberão, considerarão e entenderão. 4 coisas vão acontecer nesses dias. Não apenas o extraordinário de Deus que tem nos alcançado, não apenas ter a certeza de que, apesar de aflitos e necessitados, buscando ao Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele não nos desampara. Mas o texto diz que Deus vai mudar a nossa sorte de forma tão excepcional e extraordinária, que todos terão que ver. Todos terão que saber. Todos terão que considerar. E todos terão que entender que foi a mão do Senhor que fez isso. O Santo de Israel que o criou. Busca a Deus, meu irmão. Aflito, necessitado, busca a Deus. O Senhor ouviu e ouvirá o seu clamor. O Senhor não vai te desamparar. Todos verão, todos saberão, e todos considerarão e entenderão que a mão do Senhor fez, que a mão do Senhor faz, e que a mão do Senhor fará coisas extraordinárias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uma noite abençoada sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu faz coisas extraordinárias, coisas que não esperamos e por vezes já perdemos as expectativas. Bendito seja o Teu nome, porque apesar de aflito e necessitado, buscamos por água e ainda que nossa sede não seja sedentada, Tu, o Senhor, tem ouvido a nossa oração e não nos desampara. O Senhor mudará a nossa sorte e todos verão e terão que reconhecer que foi a mão do Senhor que fez tal coisa. Por isso, Deus, continua agindo segundo a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces, eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Uma noite, continue sendo uma noite de bênçãos para a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.